Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos nossos últimos conteúdos dessa apostila, que é a ginástica artística. Ela é uma das ginásticas presentes no cenário, no mundo da ginástica, né, que é um mundo bem grande, tem um número muito grande de práticas relacionadas à ginástica. Nesse caso, dentro das ginásticas competitivas, temos então a ginástica artística. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Lá no primeiro bimestre, nós falamos um pouco sobre a ginástica para todos, uma modalidade de ginástica que tem um caráter exclusivamente lúdico, de diversão. Vocês até estavam criando, antes do afastamento social, uma coreografia para essa modalidade, mas o caráter é lúdico, basicamente é se divertir. Por isso, ela é uma ginástica não competitiva. Em outro lado, a ginástica artística, ela é uma ginástica competitiva. Então, uma ginástica onde há competição e os atletas, os praticantes, vão tentar competir entre eles, ver quem vai ser com a maior nota, quem vai ser o melhor entre eles. Bom, a ginástica é uma prática muito antiga do ser humano. Foi uma das primeiras formas do ser humano fazer exercício, tá? Praticar alguma prática corporal. Porém, ela foi se transformando ao longo do tempo. Ela começa lá em tempos muito antigos, onde o ser humano queria apenas fazer um exercício, uma atividade, com o fim de já percebendo que isso ajudava a melhorar a saúde, até chegar no ponto, entre aspas, mais alto que ela chega, que é atualmente através da ginástica ser uma modalidade de competição. E essa modalidade competitiva da ginástica, ela é muito tradicional, ou seja, ela tem uma tradição muito grande, ela é muito importante, ela há muito tempo é praticada. É uma das primeiras modalidades esportivas que surgiu, tá? Desde que se regulamentou as competições esportivas propriamente ditas, e na era moderna das Olimpíadas, ela está presente desde o primeiro jogo, desde a primeira competição, desde os primeiros Jogos Olímpicos, tá? Então, as Olimpíadas aconteciam em tempos muito antigos, né, que eram conhecidos como as Olimpíadas da Era Antiga. Depois eles pararam de ser praticados por N motivos e em 1896 retornaram. E a ginástica artística está presente desde 1896. É um dos poucos esportes que estão presentes desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, tá? Ela passou por algumas transformações, assim como tudo na vida muda, a ginástica artística também mudou algumas coisas, inclusive o nome dela, que antigamente era conhecida como ginástica olímpica. Então, alguns ainda levam esse nome em consideração, mesmo desde lá 1984, tendo mudado para ginástica artística, alguns ainda a chamam de ginástica olímpica. Tem alguns textos, inclusive, que se vocês forem ler na internet, ou em livros, vocês vão achar como ginástica olímpica. Mas hoje ela é conhecida como, então, ginástica artística. E ela é tão importante que ela está presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Beleza. E o que é essa tal ginástica artística? O professor falou da história, contou, mas eu não estou conseguindo entender o que é. Bom, a ginástica artística, segundo a definição da Confederação Brasileira de Ginástica, é assim: a ginástica artística é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados e aplicados com fins competitivos, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. O que isso quer dizer? A competição de ginástica artística ela acontece em determinados aparelhos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, onde se mede consegue perceber a força, a agilidade, a elasticidade ou a flexibilidade dos competidores.
Com base nisso, eles ganham uma determinada nota e compara-se o resultado de nota de um competidor com a nota de outro competidor, assim descobrindo quem então é o vencedor. Nós vamos falar primeiro sobre os aparelhos da ginástica da categoria masculina. Na próxima aula a gente fala então sobre os aparelhos da categoria feminina, porque eles não competem junto. Homens competem com homens, mulheres competem com mulheres. O primeiro aparelho da ginástica competitiva, ginástica artística competitiva, da categoria masculino, é o aparelho que chama-se solo, tá? Que é uma ginástica que acontece no solo. É um tablado de madeira que mede 12 metros por 12 metros, então é um quadrado, onde o atleta vai fazer diversos movimentos. Ele tem um tempo de 70 segundos para fazer os movimentos que ele treinou, que ele praticou e na coreografia que ele inventou junto com a sua equipe, ele criou, tá? E ele vai fazer os movimentos. São movimentos de força, movimentos de equilíbrio, movimentos de agilidade, de elasticidade e outros movimentos que ele deseja. Na categoria feminina, a gente vai ver na aula que vem que também tem essa modalidade solo. Mas tem uma grande diferença entre a masculina e a feminina. Não é no tamanho do espaço, não é muito nos passos que se acontecem. Mas principalmente a maior diferença é que na categoria masculina ele não dança ao som de música, ele não faz a prática da ginástica ao som de nenhuma música. Na feminina ela faz a ginástica com uma música de fundo, na masculina não. É só os gestos técnicos mesmo. O segundo aparelho da ginástica artística da categoria masculina é o cavalo com alças. É uma barra de madeira que tem dois pegadores no meio dela, onde ele faz diversos movimentos. Exige muita força e muito equilíbrio, porque ele não pode cair, senão ele perde ponto. Então é um movimento bem complexo da ginástica. Esse só acontece na categoria masculina, não tem cavalo com alças na categoria feminina. Esse cavalo com alças, ele mede 1,15 m de altura em relação ao chão, então ele está mais de 1 metro no ar, né? Então por isso o atleta não vai conseguir tocar no chão e nem deve, não pode, perde ponto. Ele tem 1,60 m de comprimento, então mais ou menos o tamanho de vocês deitados é o tamanho de comprimento desse cavalo, tá? E ele tem 35 centímetros de largura, que é o espaço para o atleta apoiar as mãos. Então é um espaço pequeno, mais ou menos o tamanho de uma régua, um pouquinho mais que uma régua, tá? Daquelas que vocês têm de 30 centímetros, para apoiar a mão. Então é um espaço pequeno, ele não pode errar a posição da mão, senão ele cai. E aí perde ponto. O próximo aparelho que nós vamos falar da ginástica artística é a barra fixa, tá? A barra fixa é uma barra, normalmente de ferro, que ela é presa em duas pontas e fica a barra no meio, onde o atleta vai se pendurar e fazer seus movimentos. Tem em parques e praças um aparelho adaptado dessa barra fixa para fazer exercícios de força, de resistência, mas é baseado nesse aparelho da ginástica, então, tá? Essa barra fixa ela fica a 2,40 m do solo, então provavelmente a maior parte dos atletas, quando fica pendurado na barra, não vai encostar o pé no chão, porque ela é bem alta. E ela tem 2,75 m de comprimento, ou seja, ele pode ficar numa ponta, na outra ponta, mas no meio, de acordo com a coreografia que ele vai executar, tá? Ele inclui na coreografia da apresentação dessa modalidade alguns movimentos de giro na barra, ele gira inteiro em volta da barra, igual você sempre tentou fazer na balança quando você ia no parquinho, porque eu sei que você tentava girar, você viu num desenho que você podia girar e nunca conseguiu. Mas o atleta da ginástica artística, ele consegue fazer esse giro completo em volta da barra, segurando com as mãos. Ele também faz alguns movimentos de força e alguns movimentos de equilíbrio, por exemplo, ficar parado sobre ela com as pernas para cima, tá? E no final ele faz um voo, que é soltar da barra, fazer um rodopio, um giro, um salto e cair de pé no chão, tá bom? Com base nisso, ele vai ganhar uma determinada nota e vai comparar a nota com os adversários. O próximo aparelho é a
são as barras paralelas. Essas são duas barras laterais, onde o atleta vai segurar com uma mão em cada, ou com as duas mãos em uma em alguns momentos. Também tem esse equipamento está muito presente em parques e praças para fazer outros tipos de exercícios. Até pode fazer exercícios da ginástica artística, mas normalmente a gente usa nos parques e praças para fazer exercícios de força corporal, exercício de destreza corporal, para melhorar a nossa saúde e qualidade de vida, tá bom? As barras, elas têm, normalmente são feitas de fibra de vidro ou de madeira, nesse caso elas não são feitas daí de ferro, diferente da barra fixa, tá? E elas têm 3,5 metros de comprimento cada uma, então uma distância grande para você percorrer, ele pode fazer um movimento mais uma ponta, mais na outra dela, tá bom? Elas ficam a uma altura de 2 metros do solo. Por quê? Para que quando ele segure nela, se ele quiser fazer um giro, ele não bata o pé no chão nesse giro, tá? Então ele pode ser alto que não vai ter problema nenhum, tá? E elas ficam a uma distância uma da outra, normalmente entre 42 e 52 centímetros. Por quê? Para caber um atleta ali naquele espaço e ele poder segurar com uma mão em cada barra e fazer as suas manobras, beleza? Também faz a saída da barra fazendo um salto, assim como na barra fixa, tá? E essa também é mais uma modalidade que é exclusivamente masculina. O próximo aparelho ou modalidade da ginástica artística da categoria masculino são as argolas. As argolas é um movimento considerado o mais difícil da ginástica artística. E a gente tem a sorte de ter um brasileiro que é um dos melhores da história dessa modalidade, tá? O Arthur Zanetti, perdão. Quem quiser depois pesquisa um pouco sobre o Arthur Zanetti, ele já foi medalhista de ouro olímpico, ele é atual medalhista, olímpico, ele não é de ouro, eu não tenho certeza agora se ele é de prata ou de bronze, mas ele é muito bom, tá? Bom, são duas argolas, elas são presas por uma fita que fica presa no teto ou de uma estrutura e elas vão ficar soltas. Então, a dificuldade é você segurar essa argola sem deixar que elas afastem e você perca o equilíbrio. Então, precisa de muita força, muita resistência e também muita técnica, porque tem uma técnica específica para conseguir realizar, tá bom? Essas argolas elas ficam a 2,80 metros do chão, então bem alta, eles precisam até de uma escada para subir ou de um apoio para subir e começar a coreografia, a sequência deles, tá bom? E eles têm uma argola na ponta dessa faixa, por isso chama-se argola, que é uma argola metálica. Então é um metal que eles vão segurar para fazer os movimentos, tá bom? Eles fazem balanceios, giros, como se fosse um balanço, e no final fazem um salto para cair no chão também. Compara-se então daí o resultado dele com o resultado dos outros atletas. E o último aparelho da ginástica artística na categoria masculino é a mesa de salto, tá? Antigamente ela era conhecida como salto sobre o cavalo, mas para não ter problema de confundir com outros aparelhos, da masculino, cavalo com alças, e da feminina também tem o cavalo, eles acabaram substituindo o nome para mesa de salto. Essa mesa de salto é uma mesa com uma haste, com uma espécie de uma mola que vai impulsionar ele para cima, onde o atleta vem correndo uma distância de 25 metros e lá na frente tem essa mesa que está a 1,35 m do solo. Ele bate no chão, apoia com as mãos na mesa e faz os giros, rodopios, a manobra dele e cai no chão na pista que está à frente. Aí, como melhor técnica ele usar, maior vai ser a nota dele e também vai se comparar com os adversários. Essa prova é legal que ela também tem na categoria feminina. Porém, na categoria feminina, vocês vão ver na próxima aula que ela é um pouco mais baixa. Por quê? Porque em termos gerais, a mulher é um pouco mais baixa do que o homem. Então, para ficar mais adequado para cada realidade. Bom, uma vez que vocês conheceram todos os aparelhos aí da ginástica masculina agora, é importante saber que há várias categorias de competição dessa modalidade, especialmente nos Jogos Olímpicos. Então, eles se dividem primeiro nas provas individuais, que um atleta tem que competir todas essas provas, todos esses aparelhos, e a melhor nota somatória disso
vai dar o atleta vencedor. A segunda modalidade é por equipe. Cada atleta vai realizar um aparelho e a nota vai ser de um time, onde vai somar essas notas e também vai ver qual é a equipe vencedora. E tem as provas individuais por aparelhos, onde vai comparar só aquele aparelho, aquele atleta com outros atletas só naquele aparelho. Então, o atleta vai competir só naquela modalidade, só naquele aparelho, tá bom? Tem essas 3 variações. Muito bem, galera. E agora vocês, tendo essa análise de alguns aparelhos da ginástica artística masculina, eu gostaria que vocês escolhessem um desses aparelhos conforme vocês sentiram vontade, gostaram ou acharam interessante, curioso, qualquer motivo de vocês, escolham um desses aparelhos e vocês vão pesquisar um vídeo no YouTube sobre uma competição dessa modalidade, desse aparelho. Por exemplo, gostei do solo, vou escolher um vídeo do solo. Vocês vão copiar esse link do vídeo e vão me mandar através do Positivo On ou através do meu e-mail que eu vou deixar aqui na próxima página. É só mandar o link, copia lá em cima na barra, tá? O link e manda para mim, beleza? Um abraço a todos, galera. Até breve. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.